postando no Facebook, no Instagram, no status, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, Jesus ressuscitou. E eu acordei hoje com uma pergunta, na verdade, semana inteira, né? Você que não sabe, irmão, o pastor fica pensando na mensagem de domingo a semana inteira, pastor, e no domingo a gente não consegue ter tempo com a família, não consegue, domingo eu digo, a gente se tranca no quarto e fica lá. E aí, pensando nessa mensagem de hoje, a pergunta que me veio você já parou para pensar o que da ressurreição de Jesus impacta na sua vida ou não tem impacto nenhum? E é pensando nisso que eu queria ministrar algo hoje com você, porque a gente sabe da morte, a gente sabe do perdão, da redenção. Agora tem um passo a mais para nós entender e tomar posse que acontece na ressurreição. Amém? Glória a Deus. Então abra comigo a tua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 8. Quem achou, diga amém. Quem está procurando, pede para esperar. Espero. Não há outro lugar onde eu quero estar, não há outro lugar que em teu amor. Romanos 6,8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Você precisa de mais? Você precisa de mais? Eu vou ler de novo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Amém? Glória a Deus. Estende a sua mão para mim aqui e ora por mim. Vamos lá? Ora aí, solta a sua voz, ora por mim. Jesus, fala aos nossos corações agora. Fala aos nossos corações, nós queremos ouvir a tua voz, queremos ser direcionados por aquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração. Revela o teu coração a nós, Jesus. Há um desejo no nosso coração de ser mais parecido contigo, Jesus. Há um desejo no nosso coração de vivermos tudo aquilo que o Senhor viveu. Há um desejo no nosso coração de ser um com você, Jesus. Por isso, fala conosco agora, Espírito Santo. Tira toda a confusão, distração do nosso meio, para que a tua palavra seja plantada no nosso coração e dê fruto segundo aquilo que o Senhor espera. É o que nós te pedimos nessa noite, Jesus. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, então, por que é importante a gente falar hoje da ressurreição? Não é só porque é domingo de Páscoa e nós vamos fazer algo que está no protocolo. É que o Espírito Santo realmente me incomodou para a gente aprender a viver como alguém que entende que o nosso Deus ressuscitou, o nosso Deus não está morto, o nosso Deus ele vive, o nosso Deus tem uma promessa para nós. O nosso Jesus falou assim, que aquele que crê nele ia fazer o que ele fez, ia fazer as obras dele ainda maiores. Jesus disse assim que ele e o Pai eram um. Jesus deixou uma promessa de que o Espírito Santo, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, daria testemunho de todas as coisas no nosso coração. Amém? Ele viria e daria testemunho, ou seja, a partir disso não seria mais um Deus que habitava no meio do povo, mas um Deus que habitava dentro do seu povo, no coração do seu povo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós não servimos a um Deus, irmãos, que a gente faz e a gente pede e Ele obedece e Ele faz o que a gente quer. Glória a Deus que nós servimos a um Deus que não faz o que a gente quer, porque a gente não sabe o que é bom para nós, Ele sabe o que é bom para nós. Amém? Amém, irmãos? Então a gente não vem para o culto e não traz aquela lista de pedido, aquele monte de coisa, porque ele tem que fazer, porque afinal de contas eu fui no culto. Não, nós viemos aqui porque nós servimos a um Deus vivo que se revela dia e noite no coração daquele que quer, daquele que deseja, daquele que espera nele. Então sim, ele vai habitar dentro de nós, e habitando dentro de nós, deixa eu te dizer uma coisa, entra no versículo que eu li: se
nós morrermos, se morrer a nossa vontade, se morrer o meu eu, se morrer o velho homem, se a natureza adâmica pecaminosa da nossa vida, nós morrermos com Cristo, também nós vamos viver a vida que Cristo prometeu para nós. Mais importante de saber que nós somos perdoados, mais importante, tão importante quanto saber que nós somos perdoados, é saber qual é a vida que eu vou viver, e eu só vou viver a vida que Ele tem para mim, se eu crer no poder da ressurreição. Amém, igreja? Glória a Deus, você está comigo aí? Amém? Olha o que diz, não precisa abrir aí, em Romanos 5,18. É verdade que a transgressão de Adão trouxe castigo a todos. Então vem comigo aqui. Trouxe castigo a todos, mas a justiça de Deus se tornou possível que os homens se tornassem justos perante a Deus, para que possam viver. Adão, porque desobedeceu a Deus, fez com que muitos se tornassem pecadores, mas porque Cristo lhe obedeceu, fez com que muitos também fossem considerados justos por Deus. O que eu estou tentando dizer nessa breve leitura que eu fiz? Que o pecado de Adão, irmão, por isso que ninguém pode dizer que não peca, por isso que ninguém pode dizer que não é pecador. O que eu disse outro dia aqui, é que quem dera se nós vivêssemos num nível de santidade, de intimidade com o Senhor, que parecesse que nós não estivéssemos pecando, parecia que a vida que eu levo, poxa, parece que está tudo em ordem, e que a gente precisasse orar como Davi, e falar: esquadrinha o meu coração, Senhor, e vê o que há de errado em mim, porque nós vamos pecar. Mas quem dera se o Espírito Santo fosse aquele que sempre tivesse que mostrar o nosso pecado, porque quando o Espírito Santo não precisa mostrar, você está vendo, ou seja, ele está gritando, irmão, então o negócio está feio. Você está comigo aí? Amém? Mas se nós conseguimos notar o nosso pecado, eu quero te dizer, esse pecado é porque Adão pecou e a culpa é de Adão? Não, irmão, também, né? Nós estamos lendo aqui, é porque Adão pecou, e por causa do pecado de Adão, o castigo está sobre todos nós, mas também pela obediência de Jesus, nós podemos ter vida em Deus. Agora, para ter vida em Deus, eu preciso ser um com Jesus, então. Eu preciso morrer. Esse Adão que nasceu comigo, esse Adão que em pecado concebeu minha mãe, esse Adão precisa morrer todo dia. Você está ainda aí? Amém? Glória a Deus. E sabe, irmãos, eu queria entender com você aqui que na verdade a gente pode olhar para nós e fazer a seguinte pergunta: será que a vida de Deus está em mim? Será que eu verdadeiramente sepultei o velho homem e tive essa atitude no meu batismo, essa atitude, esse símbolo, tá, gente? O batismo, se a gente fizer o ato, mas não viver, não adianta nada. Mas o ato do batismo, de mergulhar, de dizer eu morri com Cristo, ou seja, o Fábio que nasceu, o Adão, está morrendo agora e vai viver a vida que Deus tem para ele. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. O velho homem morreu, agora eu quero viver a vida que Cristo tem para mim. O velho homem morreu, agora eu quero viver a vida que Cristo tem. Ele morreu em meu lugar, Ele trocou de lugar comigo. O castigo que eu merecia está sobre Ele. Agora, quando eu ainda não entreguei, quando eu ainda não confiei, quando eu ainda não me derramei, não entendi o quão perdoado eu sou, continuo escravo do pecado, eu ainda não consigo viver a vida que Ele tem para mim. Eu ainda nem passei da batalha de começar a vencer o pecado. Lembra da mensagem desses dias aí? Da graça barata? Eu ainda nem estou vencendo o pecado. E qual é o termômetro disso, irmão? Como é que eu posso saber se isso está acontecendo comigo ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos fizeram o quê? Melhor, quando Jesus morreu, os discípulos fizeram o quê? Na sexta, no sábado, o que eles fizeram? Em João 20 vai narrar
os discípulos escondidos, os discípulos com medo, os discípulos ali amedrontados. Agora eu pergunto para você: Jesus não tinha dito para eles que ele ia morrer e depois ele ia ressuscitar? Amém? Agora, se Jesus disse para eles, por que eles estavam tristes? Por que eles estavam com medo? Por que eles estavam escondidos? Sabe o que acontece comigo e com você? Às vezes nós temos muito medo que ainda persegue a nossa vida. Agora eu vou falar para você dos medos que de repente você pode imaginar: eu tenho medo da guerra. Não é disso que eu vou falar. Sabe quais os medos que assombram a nossa vida e que não permitem a gente viver a vida que Cristo tem? Às vezes a gente já ouviu Jesus. Entenda que os discípulos foram chamados e a primeira atitude deles é: parei com tudo que eu aprendi até agora. Alguns eram judeus. Parei com o judaísmo. Espera aí, deixa eu ver o que esse cara está falando. Eu abandonei tudo que eu conheci, porque a voz dele gritou forte no meu coração. Eu parei com tudo e fui. Sabe o que eu quero perguntar para você, irmão? Entenda, deixa eu abrir um parênteses aqui bem grande para você entender. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, amém? Ele quer salvar a todos, Ele morreu por todos. Agora, sabe qual um dos medos que eu e você temos, e nós não devemos fazer acepção de pessoas também? Eu não estou dizendo para você deixar de amar alguém. Eu estou dizendo que se você quer ser um cristão de verdade, se a voz de Jesus já começou a bater forte aí no teu coração como o som da voz de muitas águas, você vai ter que deixar algumas amizades de lado, irmão. Volto no parênteses, não estou falando que você vai abandonar a galera, eu estou dizendo que é para você amar, mas é que é para você ter mais afinco, intimidade, desejar andar com os discípulos. Eu quero perguntar para você: os discípulos andavam com Jesus numa noite, outra noite ele estava com outra galera? Agora, às vezes a gente quer vir na igreja, até quer participar de algumas coisas, mas, pastor, agora eu estou na hora da outra galera. Eu estou na hora agora do meu descanso, eu estou na hora agora da minha, deixa eu com a minha vibe aqui, depois eu volto. Irmão, não, calma aí, o nosso termômetro está errado. E sabe qual é o nosso medo? Às vezes de perder essas amizades. Sabe por que eu não vou para Jesus? Sabe, porque daí eu vou ter que... Sabe o que muita gente fala? Jesus vai me privar de fazer um monte de coisa. Outro dia, meu sobrinho que ainda não caminhava, ainda não era batizado, ainda não conhecia Jesus, ele falou isso, falou: poxa, na verdade, se eu tiver que ir para a igreja, conhecer Jesus, aí eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa boa. E quantos de nós não estamos vivendo essa mornice, dizendo assim: poxa, eu tenho medo de parar com isso? Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Eu tenho medo de parar com isso. Eu tenho medo. Não dá para parar com isso. Não dá para parar com isso. Sabe, irmão, quando a gente fica com medo disso, com medo daquilo, com medo de abandonar aquilo, com medo de se entregar de vez para Jesus e ir para ali, com medo de dar a conversão de vez e falar: eu estava andando aqui, mas agora eu vou andar por aqui, eu não vou parar, porque eu tenho birra de crente que fala para o outro: você tem que parar com isso, irmão. Ninguém vai parar com nada quando você mandar ele parar. Você precisa apresentar para ele algo melhor, um caminho melhor para ele trilhar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque, irmão, se eu não fosse cristão e alguém chegasse para mim e falasse: você tem que parar com isso, com aquilo, eu ia falar para ele: cara, você não sabe o que eu vivi, deixa eu curtir minha vibe aqui, você não sabe da minha história. Irmãos, ninguém quer saber do para, nós precisamos aprender a anunciar Jesus. E se a gente ainda não anuncia Jesus, é porque ele não está no nosso coração. Você não precisa pregar, você precisa viver uma vida que convença as pessoas que estão perto de você. Por que muita gente parou de ir na igreja? Porque a galera prega uma coisa e faz outra coisa lá fora. E sabe por que ela prega uma coisa e faz outra coisa lá fora? Porque ela tem medo de abandonar essa outra coisa lá fora. Então eu quero perguntar para você: será que a gente já está vivendo a vida que Jesus tem para nós? Ou ainda nós não ressuscitamos com Ele? Ou será que nós ainda estamos presos no medo de abandonar algumas coisinhas?
no medo de abandonar algumas coisinhas de estimação que estão aí acabando com a nossa vida, deixando a gente numa mornice espiritual, sabe, a gente tem ânimo para tanta coisa, mas eu tenho medo de deixar essa coisa para mim entrar de cabeça naquilo que o Senhor tem comigo, irmão, em nome de Jesus, ou nós somos de Jesus, ou nós somos de Jesus, ou eu busco o reino em primeiro lugar, ou eu busco Ele em primeiro lugar, porque se eu buscar Ele em segundo, Ele não é mais primeiro, se Ele não é mais primeiro, todas as promessas de Deus não vão acontecer na minha vida, pode ficar tranquilo. Quem está comigo aí? Amém? Então, irmão, eu estou dando uma introduzida aqui para você entender o que é vencer a morte como Jesus fez. Porque entenda aqui, Jesus morreu, os discípulos estavam lá amedrontados, como nós ficamos às vezes amedrontados, irmão, e não queremos abandonar uma coisa, não queremos perdoar, não queremos isso, não queremos aquilo, não queremos ceder, e a gente fica no nosso orgulho, deixando se levar, se segurando, porque eu tenho medo de perdoar, eu tenho medo de dar outra face, eu tenho medo, não, eu não posso, o que vão pensar de mim, irmão? Não importa o que pensam da gente aqui, importa o que pensam da gente no céu. Amém, aleluia. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Eu quero te fazer um convite para você ler essa semana uma carta de 4 capítulos. Em nome de Jesus, se você ler essa carta, você nunca mais vai pensar algumas coisas sobre Páscoa, você vai viver tudo diferente. A carta de Paulo a Filipenses. Olha o que ele escreve no capítulo 3, no versículo 10. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-se como Ele em sua morte, para que de alguma forma possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha o desejo de Paulo, ele diz assim: eu quero primeiro participar dos sofrimentos de Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. O que é um discípulo, irmão? Quem quiser ser meu discípulo, irmão, essa palavra devia martelar sua cabeça, essa palavra devia deixar você chapado, doido. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Você ia pensar toda vez que você fosse falar de alguém que a sua vontade gritasse, você ia falar: peraí, eu quero ser discípulo dele. Eu quero ser discípulo dele. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Lembra que eu falei da graça? O problema da graça barata é que a galera quer jogar tudo na cruz de Jesus, mas ninguém fala: eu tenho a minha para carregar. E antes que o diabo convença você, a tua cruz não é a sua sogra. Amém? A tua cruz não é a sua sogra. Fique em paz, irmão. A minha cruz é para mim carregar. A minha cruz me leva para onde? A minha cruz me leva para onde, igreja? Hein? Morte. Então aquele que quer ser discípulo, negue-se a si mesmo. Não existe discípulo de Jesus orgulhoso, não existe discípulo de Jesus que quer a tua vontade. O discípulo de Jesus tem uma vontade queimando no coração dele: fazer a vontade do mestre. Não é mais a minha vontade. Amém, igreja? Você está comigo ainda aí? E aí Paulo diz: eu quero viver os sofrimentos de Cristo. Por quê? Porque tem gente que quer viver a ressurreição sem passar pela cruz. Ele não vai viver. Tem gente que quer a morte, que quer a glória do domingo de Páscoa, sem antes passar pela sexta-feira da crucificação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não. Oh, aleluia, irmão. Não tem, aleluia, não tem vitória sem cruz, irmão. Essa vitória de 5 quinta-feira, 6 sexta-feira, 21 dias de aceleração da bênção não existe, irmão. Aceleração da bênção é correr para a cruz. Aceleração da bênção é negar a si mesmo. Aceleração da cruz é ficar mais, aceleração da bênção é ficar mais parecido com Jesus. Amém? Irmão, deixa eu falar para você o que a ressurreição deveria significar para mim e para você. Primeira coisa que eu acredito que ela deveria significar para mim e para você é um novo padrão do que é sucesso.
é um novo padrão do que é ser bem sucedido, é um novo padrão. Deixa eu falar com as irmãs aqui. Irmãs, eu não vou falar que eu amo, eu vou falar que eu entendi a necessidade que nós temos de cuidar do nosso corpo físico, até porque ele é templo do Espírito Santo. Amém? Então, se ele é templo do Espírito Santo, cuidado aí, não polui muito ele não. Ele é templo do Espírito Santo. Então eu aprendi, eu entendi que eu devo cuidar dele. Agora, se eu devo cuidar dele, irmão, eu tomo cuidado com o que eu como, eu tomo cuidado com o que eu bebo, eu tomo cuidado. E comecei a ter gosto pelo exercício físico. Então assim, todo dia eu levantava num gás 15 para 6 da manhã, irmão, até a minha boca se quebrar. Eu levantava num gás e ia treinar todo dia. Por quê? Vaidade? Não, porque quando... Agora não tem nem graça de mostrar, né? Ei, Claudino, passa vergonha perto de você, viu? Irmão, quando eu dei uma coxadinha na lâmpada assim e ficou bonito aqui, falei, uau, cara, eu posso. Quase que eu entrei na campanha do eu posso, né? Você pode, você consegue, tá ligado, né? Eu olhei a coxadinha de lâmpada que eu vou, falei, uau, dá para usar umas camisetinhas mais apertadas. E aí, no segundo dia que eu pensei isso, o Espírito Santo já me confrontou. Um pouquinho mais para frente eu tive que ir para o hospital e estou com a boca dura até agora. E aí o médico falou, segura o exercício aí. Pastor, por que você está dizendo isso, irmão? O padrão de sucesso de Jesus não é um corpo malhado. Entendeu, irmãs? O padrão de sucesso de Jesus. E aí nós vamos falar para os homens. Eu ia falar, eu não sei porque que eu falei isso, mas o Espírito Santo sabe sim. Eu vou falar para os homens, o padrão de sucesso não é quanto a gente ganha por mês. O padrão de sucesso não é se o nosso negócio está prosperando financeiramente. O padrão de sucesso de Jesus não são os aumentos de salário que a gente tem. O padrão de sucesso que você vai trazer para a sua família não é o tanto de dinheiro que você põe dentro da sua casa, o tanto de presente que você dá para os seus filhos, o tanto disso que você dá para os seus filhos. O padrão de sucesso para Jesus é o quanto você reflete dele na sua casa, pai. O padrão de sucesso para Jesus, porque às vezes a gente olha e deixa eu falar para você, o padrão de sucesso da mulherada que a gente vê na internet é a mulherada malhada. O padrão de sucesso dos homens que a gente vê na internet, eu tenho birra, irmão, a gente não consegue abrir o YouTube, quer aprender a ganhar não sei quanto por mês, eu falo, meu Deus, e eu sei que eu não sou o maior e o melhor pregador, mas eu tenho um desejo no meu coração de que a palavra do Senhor seja conhecida, e eu posto um vídeo no YouTube, e nem a galera da igreja compartilha, nem a galera da igreja manda para ninguém, Jesus, mas os caras tá aí, e outro dia entrou uma propaganda, irmão, eu não sei se tem alguém aqui, mas eu tenho que falar, entrou uma propaganda da maçonaria, quer aprender como ser um maçom, e um velhão lá, irmão, falei, Jesus amado, quer aprender os segredos da maçonaria e não sei o que, a maçonaria dando curso na internet. E nós estamos com o nosso padrão de sucesso baseado onde? Se Jesus ressuscitou, se Jesus desceu até os lugares mais baixos da terra, se Jesus sofreu, padeceu para pagar o meu e o seu pecado, e teve o nome dele exaltado acima de todo nome, e debaixo do nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Isso aconteceu por uma coisa, porque ele teve sucesso diante de Deus, e o sucesso diante de Deus chamava cruz. Não queira sucesso sem cruz, irmão. Paulo está dizendo aqui, sucesso para mim é participar dos sofrimentos de Cristo. O que é sucesso para nós, irmão?
é sucesso para nós? O que é um casamento bem sucedido para nós? O que é um jovem bem sucedido para nós? Para a galera que está na escola aí, o que é ser bem sucedido para vocês na escola? Para quem está na faculdade, o que é ser bem sucedido para você na faculdade? Para quem está pensando numa profissão, qual é o termômetro da tua profissão? Se a resposta é porque ganha muito dinheiro, eu sinto informar que o mamon é o Deus da sua faculdade. Então, você está comigo aí? Amém? Amém? Outra coisa que para mim a ressurreição de Cristo nos traz, irmão, ela ressignifica para nós sofrimento. Sofrimento. Por quê? Porque a verdade é que eu e você, nós temos, eu não sei você, mas eu tenho medo de sofrer. Eu chorei quando a médica foi dar alta para mim. Fiz cirurgia num dia, no outro dia a médica foi dar alta, eu estava chorando. Eu imagino Samuela falando: que rapaz, estou dando uma alta para você, você vai para casa. E eu chorando: tá bom, obrigado, tá, porque eu sou um tal de obrigado por tudo que você fez por mim, irmão, que eu nunca vi isso. Obrigado por tudo que vocês fizeram, tá? Comecei a chorar. Sabe o que eu quero, meu medo? Passar dor. Sabe o que aconteceu comigo na noite após a cirurgia, que eu estava na minha casa? Dor, 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 dor. Ninguém quer dor, ninguém quer passar sofrimento. Só que na verdade, irmão, o que a cruz e a ressurreição mostram para mim e para você é que o sofrimento serve para cumprir um propósito na nossa vida. Amém? O sofrimento serve para cumprir um propósito na nossa vida. Se não fosse o sofrimento de Jó, ele não poderia declarar aquela frase: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó oferecia sacrifício todo dia. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó era o cara, irmão. Só que o Jó, aquele que Deus olha lá do céu e diz para Satanás: observaste o meu servo Jó? E o próprio Deus narra todas as qualidades dele. Esse mesmo Jó passa pelo sofrimento que, se eu e você passasse um pouquinho, a gente ia falar: Deus se esqueceu de mim, Deus não. Irmão, o cara fica pobre, o cara fica sem família, sem filhos, só sobra a mulher. Então, mulherada, fique em paz, que os maridos aí vão com nós até a eternidade. Ele perde os filhos, mas não perde a mulher, irmão. E a mulher ainda fala: amaldiçoa seu Deus e morre, Jó. Libera aí, a fila anda. E o Jó permanece e fala: mulher, você está dizendo isso como uma louca, você não sabe o que você está falando, mulher. Calma aí. Tamanho era o sofrimento de Jó. E o Jó doente, perde a saúde. O cara não tinha mais nada, irmão. Para não falar que ele não tinha nada, ele tinha um caco de telha para coçar as enfermidades dele. E aí Deus se apresenta e se revela para ele. E no meio da revelação, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. No meio da revelação, no meio daquele diálogo, no meio do maior sofrimento da vida dele, ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você ainda quer reclamar do sofrimento? Ressignifica sofrimento, irmão, porque eu não sei você, mas sinceramente acontece comigo. O sofrimento faz eu enxergar muita coisa na minha vida com os olhos de Jesus. Não faz eu enxergar mais com os meus olhos. Aliás, o sofrimento deveria trazer para mim e para você uma troca de lente de vez. A gente trocar a lente dos nossos olhos e passar a enxergar como Jesus enxerga. Se você olhasse para todas as coisas, todas as pessoas, todas as circunstâncias ao seu redor e dissesse assim: Senhor, eu quero ver tudo com os seus olhos, você ia ver tudo de um jeito diferente, irmão. Tudo de um jeito diferente. Sabe por que a gente fica bravo às vezes? Porque a gente vê do nosso jeito. Mas irmão, ai, que esse eu morra do nosso coração, que esse eu morra e que a gente aprenda a viver duas coisas: primeiro, ser um com Jesus, e segundo, é ser nós, irmão. Os olhos de Jesus têm olhos voltados para uma igreja, para uma noiva, e não para você, e não para mim, amém? Então, o sofrimento faz com que a gente enxergue às vezes as coisas com os olhos de Jesus. Agora olha só, quando a gente lê algo como Romanos 8:28,
Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que a gente entende? Tudo acontece para que eu fique bem. E eu aprendi uma coisa, que isso aqui, traduzido para a linguagem da comunidade de Éfeso e do meu discipulador, isso aqui está escrito assim: todas as coisas cooperam para que você fique mais parecido com Jesus. Pegou a visão? Todas as coisas cooperam para que você fique mais parecido com Jesus. Porque deixa eu falar uma coisa, para Deus, para eu e você estarmos bem, eu e você termos sucesso, é nós estarmos parecidos com Jesus, e não ficar bem do jeito que eu quero. Porque se eu falar para você, o que você precisa para você ficar bem, o que você vai falar? Uma casa, um carro, um cachorro, né? Enfim, uma casa, um carro, dinheiro e tal. E eu quero falar, tem muita gente que tem tudo isso e não está bem, irmão. Não está bem. Você está comigo aí? Amém? Não está bem. Então todas as coisas cooperam para o bem, inclusive o sofrimento coopera para que eu fique mais parecido com Jesus. Amém? 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 Irmãos, eu estava conversando com o Paulinho outro dia, né? E aí, Paulinho deu um testemunho muito forte de quando ele ficou doente. E ele falou: Deus sempre ensina a gente algumas coisas. E eu aprendi que eu fiquei doente para aprender o que eu nunca devo falar para alguém que está doente. Porque, irmãos, coisa difícil. Eu não tive esse problema, né? Porque graças a Deus vocês me visitaram lá e foi tudo diferente. Mas, irmão, difícil. A gente leva cada profetada às vezes, quando você está doente. É os amigos de Jó, né? Começa a despejar um monte de coisa que não tem nada a ver. Jó estava ali numa aprovação, porque Deus queria aperfeiçoar ele. E aí os amigos dele falando: ô Jó, você pecou, Jó. Ô Jó, confessa aí. Vai, Jó, fala o que você fez no verão passado, vai ficar tudo bem. Isso, vai lá, lindão, deixa Deus te usar aí. Irmãos, inclusive o sofrimento coopera para que a gente fique mais parecido com Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu estou encerrando aqui. E aí olha o que Paulo escreve ainda: e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência a perseverança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, sabe muita provação que a gente passa, muitas provações que a gente passa é em relacionamentos, são com pessoas. Agora, você não entendeu por que você passa dificuldade de relacionamentos, principalmente dentro da casa? Deixa eu contar para vocês aqui, não está na mensagem, mas eu terminei o livro Até que Sejamos Um, e eu nunca apanhei tanto na minha vida lendo. E o cara encerra o livro dizendo assim: eu sei que você deve estar terminando esse livro sonhando com a unidade da igreja, sonhando em ir para o púlpito da sua igreja e pregar sobre unidade, em começar a postar na rede social sobre unidade. Mas eu tenho um convite para você: a primeira unidade que você tem que ter é com Jesus, seja um com Ele. Já apanhei, falei: ai, tá bom, não vou falar nada, já estou falando, não vou falar nada. Aí ele falou: a segunda coisa, não queira falar sobre unidade se você não está bem com a sua esposa. Eu falei: ai, mais um. Seja um com o seu cônjuge e depois fale de unidade para os outros. Eu falei: ai, Jesus, pega a visão, os casados aí. E vai demorar para eu pregar sobre união na igreja, não porque eu não sou um com a Má, muito pelo contrário, irmão. Eu estou à disposição, esposa. Faz de mim o que você quiser. Não por isso, mas, irmão, tem muita coisa que o Senhor bateu em mim. Apanhei muita coisa, porque eu sofri muito também nos relacionamentos, inclusive dentro da igreja. Agora, deixa eu falar para você: você já orou pedindo para o Senhor te ensinar a perdoar? Quem já orou? Levanta a mão, vai, levanta a mão. Você não orou para Jesus ensinar a perdoar? Quem já orou? Agora, para você perdoar, o que você precisa? De uma ofensa. Nem as baterias estão me aguentando, amor. Tem que acabar logo aqui.
Para você liberar perdão, você precisa de alguém que te ofenda. Aí a gente ora para Jesus ensinar a gente a perdoar, e quando alguém ofende a gente fica bravo com o irmão e não quer falar com ele. E aí? Você quer realmente aprender a perdoar? Você quer realmente ser igual a Jesus? Você quer realmente... Quando que você acha que você vai adquirir mansidão? Quando tiver alguém bravo do seu lado falando um monte de coisa que você não quer ouvir. Quem está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Pilatos chega diante de Jesus assim: tu és rei, e não sei o que, e começa, e todo mundo afrontando Jesus, e Jesus muito bem resolvido na identidade, no propósito, em tudo aquilo que Deus tinha para ele. Ele vai caminhando para o Calvário. Agora, ele caminhar para o Calvário não quer dizer que ele não sofreu, irmão. Amém, glória a Deus. Você está vivo ainda aí? Então você quer aprender a ter domínio próprio? Ai, Senhor, me ajuda, eu quero ter domínio próprio. Fica preparado, irmão, vai vir bomba. Toda vez que eu orei, falando: Senhor, hoje me dá um dia calmo, eu quero aprender a dominar os meus instintos e ter essa característica do fruto do Espírito, domínio próprio. Já começa tudo virado de ponta cabeça. Começa no trânsito aqui em Sorocaba, né? Mas você não quer ter domínio próprio, irmão? Vai ter motoqueiro cruzando a sua frente, vai ter gente passando no farol vermelho, só para você falar: ô, abençoado, anda devagar, senão você vai morrer. Jesus abençoa esse cara aí, protege ele. Meu Deus, quase que ele bateu em mim, mas glória a Deus que ele não bateu, mas ele pode bater em outro. Jesus coloca o arcanjo Miguel, o Samuel, o Rafael, todo mundo aí, tira a capetada de perto desse cara, Jesus. Mas não, a gente fala: não me viu. Domínio próprio, irmão. A gente não está pedindo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Vai virar tudo de ponta cabeça, irmão. Se você quiser aprender a ser manso, vai ter gente bravinho do seu lado aí: Senhor, mansidão, mansidão. Leia lá os frutos, o fruto do Espírito, e veja as características dele. Tem muito mais coisa lá, irmão. Tem muito mais coisa. Bondade, fidelidade. Ah, eu sou fiel com quem é fiel comigo. Me apunhalou pelas costas, vai se ver com Jeová. Falou mal de mim, vai mexer com o ungido de Deus. Agora eu tô queimando, rapaz, pensando que: pastor, tô com você. Quando você falar para mim assim: pastor, nós vamos estar juntos nessa obra, se prepara para uma coisa: para ver o pastor fazer algo que você não esperava, e de repente o pastor errar, e daí você vai falar assim: eu sou fiel com o pastor, não é porque ele é mais do que eu, porque eu sou fiel a um Deus que ama ele, nós estamos juntos nessa caminhada. Pastor, você errou, mas vamos corrigir esse negócio aqui. Fidelidade. Você quer ter o fruto do Espírito? Uma das características é a fidelidade. Então vai ter gente traindo você. Está entendendo o que eu estou falando? Amém, irmãos? Amém? E, irmão, para encerrar aqui, eu falei do sofrimento, eu falei do sucesso para Deus, que é a cruz. Eu falei do sofrimento, que é o mesmo que Jesus passou, mas é que nos aperfeiçoa. E para encerrar, sabe, aquele que crê na ressurreição, ele tem uma vida diferente, irmão. Por quê? A Bíblia diz assim que Jesus é o primogênito da criação. Amém? E nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Ou seja, tem uma baita de uma herança aí, irmão. Você que está preocupado falando que não ficou nada de herança para você, você não leu a Bíblia. Tem uma baita de uma herança aí que nós vamos receber, e quem conquistou ela para nós foi Jesus. E com ele nós somos co-herdeiros de todas as promessas, todas as bênçãos, tudo aquilo que Deus tem para liberar estão em Jesus, e nós somos co-herdeiros dessas promessas em Jesus. Amém até aí? Amém até aí? Agora, irmão, quem entende na verdade a cruz, o sofrimento, quem entende na verdade o que é sucesso para Deus, ele quer viver a ressurreição, ele quer ser cordeiro com Jesus. Tudo que Jesus viveu, pós morte e ressurreição, nós estamos falando agora, nós vamos viver. Deixa eu falar para você uma coisa.
Deus abençoe, tá vendo? Isso aí. Aí, Jesus, domínio próprio, irmão. Tomara que não seja nada de grave com a ambulância, com o bombeiro, nada. Irmãos, volta aqui. Meu Jesus. Vocês sabem que eu curto um pouquinho a Marvel, né? E o Kelvin até me deu como é que chama aquele misterinho lá? Furou. Um bonequinho lá do Homem de Ferro. Porque o Homem de Ferro voa, né? Com a armadura. E aí até falaram pra mim que agora eu quis ficar parecido com o Homem de Ferro. Tô com a boca cheia de ferro, né? Enfim. Tudo que aconteceu com Jesus vai acontecer com a gente. Sabe esse corpo seu? Ele vai ser transformado em um corpo glorificado. Só a Paloma deu glória a Deus. Ele vai ser transformado em um corpo glorificado. Como assim, pastor? Irmão, Jesus aparece, senta, come e some. Nós vamos ser assim. Nós vamos ter esse corpo também. Nós vamos participar do banquete, de tudo aquilo que eu falei da noiva domingo passado, lembram? Agora, irmão, quem já entendeu essas coisas, ele mudou o destino, ele mudou o rumo. Entenda que nós temos um alvo. Nós temos um alvo, nós temos um caminho, nós temos um destino final chamado Nova Jerusalém. Nós temos a ressurreição dos mortos que está esperando por nós depois que nós morrer. Ou se Jesus voltar antes, nós vamos ressuscitar. Nós vamos para este lugar, irmãos. Por que você está falando isso, pastor? Porque, irmãos, às vezes a gente está vivendo como quem não quer ir para esse lugar. Se eu perguntar para você hoje, qual é o seu objetivo de vida, qual é o seu propósito, você vai falar, é esse lugar? Pastor, mas não tem que trabalhar. Irmão, não é disso que eu estou falando. O Senhor sabe todas as nossas necessidades e supre todas elas. Vou repetir, o Senhor sabe de todas as nossas necessidades e supre todas elas. Filipenses, por isso que eu falei para vocês lerem Filipenses 3,14, olha o que Paulo diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Paulo sabia para onde ele estava vivendo, por isso que ele sofria e não estava nem aí. Por isso que ele sofria, mas o coração estava alegre. Irmão, João sabia para onde ele estava indo, por isso que ele estava na ilha de Patmos e ainda teve um monte de visão, revelação, teve um encontro com o Cristo da glória, teve o livro do Apocalipse para ele. Ele sabia para onde ele estava indo. Eu quero perguntar, será que nós já temos bem claro para onde nós estamos indo? E será que os nossos passos é de alguém que está indo para esse caminho? Ou tem muita coisa tomando o lugar de Deus na minha vida? Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, então Paulo fala assim, eu quero viver o sofrimento de Cristo. Por quê? Porque Ele vai me levar para aquele lugar. Eu assisti um filme de Paulo que eu achei tão engraçado. Eu fiquei chapado no filme, irmão. Porque Paulo está lá nos sofrimentos dele e tal, e quando Paulo dá para ser decapitado, ele coloca a cabeça na guilhotina e o cara é decapitado e ele encontra com Jesus depois. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Não adianta a gente cantar que a gente ama Jesus se a gente não está esperando esse dia, se a gente não está caminhando para encontrar com Ele. E sabe, quando no filme ali, quando corta a cabeça de Paulo, num abrir e fechar de olhos, Jesus está falando, chegou. Eu não sei você, irmão, mas eu estou caminhando, eu estou querendo viver como Paulo e declarar, não sou eu quem vive, mas é Ele quem vive em mim. Eu estou querendo viver como Paulo para a hora que eu fechar o olho e Jesus falar, chega aí, PR, estamos juntos. Eu estou vivendo a minha vida para que a hora que eu feche os olhos, eu encontre o amado da minha alma. Aleluia, fica de pé. Vem, músicos, corre aqui, galera, corre aqui. Aleluia.
Sabe o que eu vou falar para você? Eu e você, e eu não estou dizendo isso para amedrontar, nós vamos encontrar com Jesus diante dele no tribunal. E será que Jesus vai dizer assim: bem-vindo, você viveu uma vida inteira esperando esse momento? Ou será que Jesus vai falar de você: eu não te conheço, quem é você? Jesus, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos, em teu nome. E Jesus vai falar: você falava o meu nome, mas parece que eu não lembro de você, parece que eu não te vi, parece que Mateus 6,6 nunca foi uma verdade na sua vida, parece que você nunca entrou no quarto, fechou a porta e eu te vi lá. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Olha o que Paulo escreve lá: e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perca. Irmão, eu vou encerrar lendo isso aqui. Paulo escreve em Filipenses também, 3,8: e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perca. Olha o que acontece com alguém que se encontra com Jesus, que tem aquele encontro, né, Samuel? Aquele do caminhão, que Jesus, irmão, considero tudo uma completa perca, comparada com aquilo que tem mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei fora tudo como se fosse lixo. Ô irmão, pega isso aqui. Como tem sido a nossa caminhada? O que você vai fazer amanhã? Você já programou o seu dia amanhã? Eu quero perguntar: a palavra chamada devocional secreto, vida com Deus, está lá na sua agenda? Se não tiver, cuidado. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo, estar unido a Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência da lei, pois agora é tudo por meio da fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus, baseada na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Você tem esse desejo também de conhecer a Cristo e sentir na tua vida o poder da ressurreição? Feche teus olhos. Você pode começar hoje uma nova etapa, irmão. Você pode começar hoje a ressignificar sucesso, a ressignificar sofrimento. Você pode hoje iniciar uma vida onde você pode dizer: realmente eu entendi que tudo sem Jesus é uma perca. Será que você pode hoje, mediante essa palavra, irmão, ter o desejo de conhecer o poder da ressurreição, de ter realmente um alvo, um caminho, um destino, um objetivo? Aleluia, 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 aleluia. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele morreu a minha morte, Ele morreu a minha morte, o castigo que eu merecia pelo pecado de Adão. Ele levou sobre si as suas dores,
Ele trocou de lugar, se fez maldição em seu lugar e em meu lugar. Ei, não há nada de bom em nós, há tudo de bom nele, nele, nele. Irmão, aleluia, eu não sei você, mas eu desejo conhecer o poder da ressurreição. Mas a ressurreição, ela vem com a morte. Eu quero declarar, eu quero pedir para que você ore nesse momento, para que a tua vida seja empoderada pelo Espírito Santo de Deus, que vai te levar a romper, aleluia, a enxergar tudo de uma maneira diferente, a enxergar tudo com os olhos de Jesus, a desejar chegar a esse alvo, a desejar participar do poder da ressurreição. Se tem coisas que você diz que ainda é maior do que Jesus na tua vida, se o Espírito Santo te confrontou nessa noite, se tem coisa que você ainda precisa abandonar para declarar como lixo diante daquilo que o Senhor tem, este é o momento do seu derramado, a sua entrega. Eis que tudo se fez novo. A morte não pode dominar você, trevas não podem te dominar, irmão. O que você precisa é participar dos sofrimentos de Cristo, para que a glória do Senhor encha a tua vida. Não tem ressurreição sem cruz, não tem vitória sobre o pecado sem uma forte renúncia. Sim, sim, eu quero viver o que Ele tem para mim. Eu quero viver o que Ele tem para mim. Eu quero cantar aleluia. Eu quero cantar glória. Eu quero viver a vida dEle.